são receptores acoplados à proteína GS. Há distintas famílias de proteína G. Proteína G monomérica, tipo RAS GDP, e proteínas G triméricas, como a proteína GS. As proteínas G triméricas são várias e se associam a receptores de membrana. Esses receptores acoplados à proteína G trimérica são chamados GPCRs. Eles participam de mecanismos de ativação e desativação do tipo on-off. Esses receptores apresentam uma porção proteica para fora da célula, ou seja, para o lado externo, uma porção interna voltada para o interior da célula e um domínio transmembrana com 7 hélices, que são chamadas 7TM de transmembrana ou serpenteantes. Ao ligar um hormônio ou um neurotransmissor, um ligante ao seu receptor específico, ocorre a ativação da subunidade alfa, que nós vamos ver que ela vai ficar na forma de alfa-GTP. Geralmente ela é ligada ao GDP, mas ela vai haver uma troca e ela fica ligada ao alfa-GTP. E então vai ativar uma proteína efetora na membrana da célula, que em geral vai produzir o segundo mensageiro dessa sinalização. Vejamos aqui como ocorre a sinalização em receptores acoplados à proteína GS. Temos aqui um receptor de membrana, certo? Um GPCR. Ele está associado à proteína GS. Então, o sistema de proteína GS contém 3 subunidades: alfa, GS, beta e gama. Essa GS-alfa, ela é ligada a GDP, tá certo? Nesse momento, não ocorre ativação da enzima efetora desse sistema, que é a adenililciclase. Então, está tudo em repouso. Então, agora nós vamos ter a ligação de um hormônio ou um ligante específico desse receptor. O que vai acontecer? Haverá uma mudança de conformação do receptor que vai levar à ativação de um fator de troca de nucleotídeo de guanina, um GEF. E ele vai, então, trocar o GDP pelo GTP, tá certo? Então, a subunidade alfa GTP, ela não se associa mais a beta e gama, ela se separa de beta e gama e ela vai ativar a adenililciclase. Enquanto houver a sinalização, a subunidade alfa-GTP vai estar ligada à adenililciclase e essa enzima vai produzir AMP cíclico a partir do ATP, que nós vamos ver mais adiante. Numa escala de tempo, a atividade GTPásica ou enzimática dessa subunidade, ela é autocatalítica e então ela vai fazer a hidrólise do GTP, liberando fosfato inorgânico, volta à forma GDP, se associa a beta e gama e então o hormônio vai se desligar. 13 hormônios atuam via proteína GS, ou seja, possuem receptores acoplados à GS. E parte deles possuem outro tipo de receptor que é acoplado à GQ, quer dizer, uma parte deles. Então, vamos ver aqui quando a adrenalina ou epinefrina se liga no receptor beta-adrenérgico. O que vai acontecer? Então, a adrenalina ao ligar-se, ocorre uma mudança de conformação, a subunidade alfa GDP recebe um GTP e libera o GDP, se dissocia de beta e gama e vai ligar-se à adenililciclase, ativando a enzima. A adenililciclase converte o ATP no AMP cíclico. E esse AMP cíclico vai ativar a proteína sinase A, que é a proteína dependente de AMP cíclico.
A proteína sinase A vai fosforilar várias proteínas na célula e fazer várias regulações que vamos ver algumas mais adiante. Numa escala de tempo, a subunidade alfa-GTP, ela tem atividade catalítica, GTP-ASCA, ela vai hidrolisar o GTP e voltar a GDP e se associar a beta e gama e o hormônio vai desligar. No caso da adrenalina, é preciso ainda a ajuda de uma proteína chamada beta-arrestina para que a adrenalina seja liberada do seu receptor. Também o AMP cíclico que foi formado, ele vai ser hidrolisado para um AMP comum, né? Pela enzima nucleotídeo cíclico fosfodiesterase ou fosfodiesterase de AMP cíclico. Vamos ver o processo de dessensibilização do receptor beta-adrenérgico para a adrenalina, que também pode ser chamada de epinefrina. Então, a ligação da adrenalina ao receptor beta-adrenérgico promove a dissociação das subunidades beta e gama da subunidade alfa. A subunidade alfa fica ligada a GTP e vai ativar a adenililciclase. Então, há uma enzima chamada sinase do receptor beta-adrenérgico, ou BARC, né? Sinase do receptor beta-adrenérgico, que vai fosforilar a extremidade carboxila terminal do receptor. Após essa fosforilação, ocorre a ligação da proteína beta-arrestina nesse terminal fosforilado do receptor. Isso vai levar à saída da adrenalina ou epinefrina do receptor. Então, ocorre a formação de um endossomo com os receptores. Isso e a sinalização, então, foi encerrada. Nós vimos que a subunidade alfa-GTP, ligada à adenililciclase, a enzima que produz o AMP cíclico, ela é autocatalítica, GTP-ASCA, e ao hidrolisar o GTP para GDP, ela se reassocia a beta e gama e o receptor libera o hormônio. No caso da adrenalina, é preciso a fosforilação do receptor e a ligação de beta-arrestina. Mas ao passar essa sinalização, o AMP cíclico está aumentado na célula. Então, vamos ver aqui o que acontece. No centro, nós temos o AMP cíclico. Então, a reação da adenililciclase consiste em converter o ATP, que tem 3 fosfatos, que são removidos 2 fosfatos na forma de pirofosfato inorgânico, e um dos fosfatos fica ligado ao carbono 5 e ao carbono 3 da ribose. Então, o AMP cíclico é adenosina 3,5' monofosfato. Esse composto ele vai ativar a proteína sinase A. E ao passar a sinalização, então, uma enzima chamada nucleotídeo cíclico fosfodiesterase, ou simplesmente AMP cíclico fosfodiesterase, vai hidrolisar a ligação do fosfato ao carbono 3, liberando adenosina monofosfato comum. A proteína sinase A. Conforme a figura, ela é formada por cadeias regulatórias e cadeias catalíticas. 4 moléculas de AMP cíclico, que foram formadas pela adenililciclase, vão ligar-se às subunidades regulatórias da pKa. E isso vai causar uma dissociação das subunidades catalíticas, que agora estão ativas. A pKa tem várias funções nas células. Depende muito da função celular, do tipo de célula. Então, no metabolismo, nós temos a glicogenólise sendo ativada, a gliconeogênese, a beta-oxidação de ácidos graxos, a lipólise. Inibição da glicogênese, da glicólise hepática, da síntese de ácidos graxos. Mas há muitos processos regulados pela pKa.